A gente conversa nesse momento aqui na Band News FM com a professora da Singularity University dos Estados Unidos, autora do livro O Profissional do Futuro, Michelle Schneider, porque tem muitos assuntos que permeiam aí a questão da inteligência artificial. Um deles é esse que a gente trouxe a informação da participação do presidente Lula nessa cúpula sobre o impacto da inteligência artificial, e impacto que aos poucos vai sendo sentido por alguns estudos, a gente já vê no comportamento das empresas, mas teve um estudo recente da Universidade da Califórnia, que foi publicado inclusive na Harvard Business Review, que mostra o impacto do uso da inteligência artificial na nossa saúde mental. E é por isso que a gente convidou a professora Michelle Schneider. Boa tarde, professora. Bem-vinda ao vivo aqui na Band News FM. Boa tarde, minha xará. Prazer estar aqui com você. É verdade. A gente conversou, inclusive, no fim do ano, num especial que a gente fez aqui da Band News FM, justamente sobre o impacto da inteligência artificial na nossa vida e, sobretudo, na nossa vida profissional. Eu quero começar puxando primeiro para essa questão da cúpula sobre o impacto da inteligência artificial, que é um evento relativamente novo. A gente teve algumas conferências recentes da preocupação dos países de você tentar regulamentar o uso da inteligência artificial, porque a gente sabe que o impacto é muito grande na nossa vida. Queria que falasse um pouquinho sobre a expectativa desse evento, que foca principalmente em pessoas, planeta e progresso. A gente pode esperar alguma coisa positiva desse evento, Michelle? Eu acho que sem dúvida alguma, né, Mi? Eu acho que a importância, principalmente da gente ter um líder brasileiro em um evento desse porte, se eu não me engano, a primeira vez, né, que o Lula participa de um evento grande de inteligência artificial, sem dúvida alguma, é positivo. E a gente começa a ver cada vez mais eventos como esses, né, que debatem não só a tecnologia em si, mas principalmente os seus impactos, que a gente já começa o efeito disso. Então, sem dúvida alguma, importantíssimo a gente ter o Lula lá. E vamos ver quais serão os desdobramentos do evento que começou ontem, né? Pois é, e aí eu queria entrar na questão do que esse estudo trouxe, porque a gente falava sobre isso, inclusive, nessa entrevista que a gente fez aqui no fim do ano, com outros profissionais também da área de tecnologia, sobre, afinal, a inteligência artificial vai trazer mais qualidade de vida? Esse estudo, de alguma forma, surpreendeu? Olha, Michelle, eu acho que talvez sim, porque a maioria das pessoas acham que usar IA vai fazer com que a gente, né, um dos discursos a gente vai poder ter mais tempo para a gente. Né? Acho que essa é uma das grandes promessas, onde a IA começa a fazer parte das tarefas que hoje nós fazemos, e em algum momento a gente vai tendo menos trabalho. Mas o que o estudo mostrou é o contrário. Ele mostra que a gente tem trabalhado cada vez mais, mesmo usando a inteligência artificial. Então, foi um estudo realizado em uma empresa, como você falou, da Califórnia, com mais de 200 pessoas, e eles compararam dos últimos 6 a 8 meses, como que foi o impacto na saúde mental das pessoas que estavam usando o IA. E, infelizmente, ele não foi positivo, né? E, basicamente, tiveram 3 grandes insights do estudo. E o primeiro deles é uma expansão quase que silenciosa do trabalho. Então, se antigamente a gente tinha um job description, a gente começa a ampliar um pouco, muitas vezes sem ninguém pedir o nosso escopo. Então, eu vou dar um exemplo. Né? Se eventualmente eu era aqui uma executiva de marketing, eu começo a fazer parte das apresentações, eu começo a fazer parte do roteiro, eu começo a fazer parte das análises. Então, eu começo a ampliar e sair um pouco só do meu job description e ir para outros horizontes. O segundo é que ele impacta, e acho que esse, sem dúvida alguma, dos maiores impactos na saúde mental deva vir desse. Ele impacta aqueles micromomentos de pausa que a gente tinha. Então, se eventualmente entre um trabalho e outro, entre uma reunião e outra, ou no meu horário de almoço, ou até no final do dia, quando eu já estou em casa e não trabalhando, eu conseguia desconectar a mente. Muita gente tem usado o IA nesses momentos de pausa. E com isso, o nosso cérebro não descansa. Com isso, o nosso cérebro está o tempo todo em atividade. Né? E aí, por mais que a pessoa não sinta que ela está trabalhando, quando ela está usando IA nesses micromomentos,
cérebro, dela está em atividade. E você Então, acho que falando, você poderia estar falando exatamente, por exemplo, do celular. O celular já não trouxe tudo isso pra gente há algum tempo? A IA potencializa ainda mais isso? Eu acredito que sim, até pelos dados do estudo, né, Michele? E muitas vezes o celular, eu imagino que muitas vezes a gente está vendo o famoso scrolling, né? Às vezes a gente está vendo besteira e a gente está só recebendo informação. Mas imagina que muitas vezes quando você está trocando com a IA, acredito que você ative o cérebro. Eu estou dando só um palpite aqui, porque a pesquisa não falava sobre isso. Tá? Mas estou dando aqui uma opinião muito pessoal. Imagino que talvez a gente coloque nosso cérebro numa função de trabalho ainda maior. Né? Então, acho que esse é um ponto super importante quando a gente fala do impacto na saúde mental. E tem um terceiro ponto que eles falam dessa multitarefa permanente, que isso acaba sobrecarregando a gente cognitivamente. Como assim, Michele? Agora a gente pega, a gente faz algo, a IA faz outra. A gente revisa, e aí a gente começa a não ter foco. A gente está fazendo ao mesmo tempo. Então, eu jogo uma tarefa para a IA. Enquanto a IA está pensando, eu já estou fazendo outra coisa. E essa coisa de abre uma tarefa, abre uma caixinha, abre outra, isso acaba também tirando um pouco mais, né, do nosso foco e deixa a gente mais cansado. E como você trouxe isso, Michele, de alguma forma, acho que a gente já fazia isso. Abrindo abas, né, abrindo abas na nossa mente, até esse multitasking não é algo novo, mas o que o estudo mostra é que isso se intensificou ainda mais com a IA, e por isso no final do estudo as pessoas se sentem ainda mais sobrecarregadas, elas estão trabalhando mais horas por dia do que elas estavam antes da IA. E acho que isso pode-se dizer sim que foi uma surpresa, tá? E trazendo o que a Michelle disse do celular, a gente vai ter de aprender também a mexer com a IA, com a IA não, com o nosso tempo, né? E tem pessoas, eu não sou dessas pessoas, eu tenho esse problema, tem pessoas que chegam a um determinado momento e que elas largam, por exemplo, o celular e a partir daqui eu não vou mais responder, eu não vou mais ficar escravo do meu celular ou do meu WhatsApp, né? E a gente vai ter de aprender a lidar também com isso, o que o estudo trouxe pra gente. E aí eu vou um pouquinho mais além, queria que você falasse do seu livro, O Profissional do Futuro, se isso tem ali no livro algo que a gente pode relacionar e tirar para a gente poder lidar com o celular e agora com a inteligência artificial. Eu acho que dados como esse do estudo tão recentes ainda não, vai fazer um ano que eu lancei meu livro em breve, mas acho que tem muitas coisas que dá para a gente correlacionar, principalmente no pilar onde eu falo de saúde mental. Né? Então, o meu livro, basicamente, eu divido ele em 3 partes. A primeira eu falo dos próximos passos da IA, né, de onde a gente saiu para onde a gente vai no futuro do trabalho. A segunda eu falo como isso vai impactar a sociedade, o mercado de trabalho, os empregos. E a terceira eu trago um pouco como que a gente se prepara. E nesse como a gente se prepara, eu basicamente trago 4 pilares. O primeiro deles é a mente inovadora, a gente não parar de aprender e ser sempre muito curioso. A segunda é o letramento tecnológico, que é justamente a gente usar a IA para deixar a gente mais produtivo. E a terceira e a quarta eu acho que conectam bastante aqui com o seu ponto, que é a inteligência emocional e saúde mental. A gente se conhecer, a gente saber os limites do nosso corpo e a gente saber fazer pausas. Então, no livro eu falo muito sobre a importância das pausas, né? Que impactam na nossa saúde mental, que impactam na nossa criatividade. Então, sem dúvida alguma, eu trago isso muito forte no livro. Muito legal. E você tem um relato pessoal também, né, que você traz no livro a respeito dessa questão, como uma profissional da área da tecnologia, de lidar com burnout. O que você divide com a gente, só para a gente fechar, Michele? Claro, Mi. Eu fiz questão de trazer tão forte o pilar de saúde mental no livro, justamente por já ter passado por questões de saúde mental, né? Que começaram com crise de saúde física. Eu basicamente passei por 4 cirurgias em 2 anos. Em algum momento isso impactou a minha saúde mental. Então eu comecei a ter crises de insônia, crises de ansiedade, dormia mal, acordava mal, impaciente, descontava no meu time e aquilo foi virando uma bola de neve. E aquele foi, sem dúvida alguma, o momento onde eu tive um dos piores desempenhos de toda a minha carreira. E ali ficou muito claro para mim que se a gente não tiver com a nossa saúde mental em dia, a chance da gente ser um profissional do futuro ela era muito pequena.
Só que quando eu comecei a olhar os dados, eu fiquei assustada e percebi que esse não era um problema individual da Michelle. Né? Quando eu comecei a olhar que o Brasil é o país mais ansioso do mundo, com mais de 20 milhões de pessoas afetadas, o Brasil é o segundo país do mundo com maior número de casos de burnout, e só no último ano a gente teve mais de 500 mil de pessoas afastadas pela Previdência Social por questões de saúde mental. E ali ficou claro para mim que esse tende a ser um dos grandes pilares para a gente como profissionais do futuro. Porque daqui para frente, a gente falou muito pouquinho ainda de IA hoje, nosso tempo era escasso, mas daqui para frente a velocidade vai aumentar, a pressão vai aumentar, a competitividade no mercado de trabalho vai aumentar com o avanço da IA. E se a gente não souber os limites do nosso corpo, não souber até onde a gente consegue chegar, principalmente que conecta, né, com o começo da nossa conversa, não souber sobre as pausas que a gente precisa dar, a chance da gente realmente cair num burnout é muito grande. Então, por isso eu fiz questão de trazer isso de uma forma super estruturada.